Coluna Seguros Agrícolas e Planejamento Patrimonial, com Thiago Branzan. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma coluna de Thiago Branzan, onde ele aborda temas importantes como seguros agrícolas, seguros rurais e também o planejamento, familiar, como é importante você fazer esse planejamento, porque o planejamento de um patrimônio familiar ou mesmo empresarial, ele é muito importante. E o tema de hoje é muito importante por isso, porque ele tem uma frase que diz o seguinte: não faça holding, faça planejamento. E o tema de hoje é pertinente porque o tema de hoje é procuração em causa própria, o cavalo de Troia. E quem sabe um pouquinho da história da mitologia sabe que não é uma boa coisa, né? Isso não é o cavalo de Troia, ele não é um belo cavalo, não é um cavalo baio ou alazão que chega correndo. Muito pelo contrário. O que ele traz é uma surpresinha bem desagradável. Olá, Thiago, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Bom dia, seguidores. Bom dia a todos do canal. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nessa sexta-feira, Uhum. Pré-carnaval, e vamos continuar aqui na nossa marcha, no nosso samba. Uma marcha que não seja de um cavalo de Troia. É verdade. Para desmistificar aí todas as informações sobre o planejamento patrimonial sucessório e também sobre o seguro agrícola, que é um tema bastante pertinente e com muitas nuances e entrelinhas, Sim. Hoje a gente vai falar de um instrumento do planejamento patrimonial que tem sido igualmente deturpado como a holding foi deturpada, continua sendo deturpada, e a gente tem travado essa batalha aí para modificar essa situação, e agradecendo também porque Darwin faz o seu papel, selecionando aí a lei natural da evolução, Então toda esse pessoal que difunde essas ideias que não são cientificamente acolhidas, e traz mais reveses para a família, vão saindo do mercado e vão sobrando os que realmente desejam trazer a proteção. E o que aconteceu com a procuração em causa própria? Já tem uns 15, 20 dias que tem alguns abençoados aí, rei da internet, tem difundido que ela substitui o testamento, que ela substitui o inventário, que ela substitui a doação, que ela substitui a holding. Nossa! Ou seja, é algo que veio lá de Marte. Então não é uma procuração em causa própria, é uma procuração mágica, Ela pode tudo. Puxa! Exatamente, É uma super procuração poderosa, Uhum. E assim, é tudo mentira, Como é mentira também que vai acabar a holding, que não compensa fazer holding, e que holding é a solução de tudo, é tudo mentira. A procuração em causa própria é um instrumento muito importante que a gente tem dentro do direito, desde o Código de 2016, se eu não me engano, não é novo, é amplamente usado para situações específicas. Ela dentro da doutrina é chamado de endosso mandato, Quando você estipula a terceiro não uma obrigação, mas algo a fazer em nome desse terceiro, Uhum. Ou em nome de outrem ainda, Uhum. Então, veja bem, eu, Thiago, outorgo uma procuração para o Cláudio para que, na minha ausência, ele vá tratar do meu cavalo, vai levar o meu cavalo de corrida, campeão, que só eu posso trabalhar com ele. Na minha falta é só o Cláudio que vai fazer, ou ele pode nomear um veterinário da minha confiança. Basicamente é isso. Uhum. E aí o que o pessoal tem falado? Que quando um patriarca, quando um pai faz uma procuração em causa própria por um filho, ele consegue doar um imóvel ou alguns imóveis, e esse filho, com a procuração em causa própria em mãos, ele vai até o cartório e registra esse imóvel em seu nome.
E olha só que legal, não precisa pagar nada, Opa! só a procuração, Não tem TCMD, não tem TBI, não tem inventário, né? Você chega lá e fala assim para o tabelião, ó, eu tenho uma procuração em causa própria e meu pai está me dando aqui, meu pai morreu e ele já lá em vida ele fez isso aqui, eu vou registrar o imóvel no meu nome. E o pessoal está vendendo essa história, Cláudio. Vendendo essa ideia. Está vendendo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Não, e não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. A procuração em causa própria, ela pode ser usada não para transferência da propriedade, né? Da transferência do imóvel em si, mas que quem está recebendo os poderes substitua o mandatário na sua ausência. E não para ele. Ele pode comprar, sim, a procuração em causa própria, eu posso vender o meu imóvel através de uma procuração para você, uma procuração em causa própria. Então, na minha ausência, eu não consigo lavrar a escritura por um problema ou outro, você vai no cartório e fala assim, ó, ele está incapaz e antes da incapacidade, nós transacionamos um imóvel e está aqui a procuração em causa própria, eu vou comprar o imóvel com força dessa procuração. Aí o tabelião analisa e registra, mas você precisa pagar esse imóvel, é uma compra. É uma compra, você vai lá e compra. E no caso de doação, é uma doação onerosa, que tem um encargo ali para ser cumprido e às vezes, talvez, um encargo em pecúnia, né? E sobre isso incide impostos. Que não são poucos, né? É uma compra e venda nua e crua. Não tem conversa. Ah, mas serve para transferir propriedade? Nesses casos serve. Quer ver um outro caso que é muito útil à procuração em causa própria? Compromisso de compra e venda. Sabe? Contrato de gaveta. O que acontece com os contratos de gaveta? Algumas pessoas mal intencionadas ao firmar esse contrato, já vão com a intenção de não cumpri-lo. E esse não cumpri-lo parte do vendedor. Quando termina o pagamento, por uma razão e outra, ele alega que não vai assinar a escritura de compra e venda, porque o comprador não cumpriu uma obrigação ou outra disposta ali no compromisso de compra e venda. E aí o que acontece? Ele não honra. Não honra. E até então só existe o que a se fazer? Uma adjudicação compulsória, judicial. Então você leva ao juiz uma demanda na qual você comprova que cumpriu todas as obrigações firmadas do contrato de compromisso de compra e venda e o vendedor não quer cumprir a última obrigação, que é a lavratura da escritura para o devido registro do imóvel ali negociado. Hoje, os contratos, eles necessariamente precisam estabelecer essa cláusula como uma cláusula de penalidade, né, que caso não haja o cumprimento, principalmente da lavratura da escritura, que o próprio contrato já serve como um mandato. Entendi. E aí o tabelião de notas ele pode utilizar aquele contrato para fazer a lavratura. E se não tiver essa cláusula? Na hora do compromisso de compra e venda, as partes podem lavrar uma escritura em causa própria. Porque, às vezes, não tem má fé, mas quantas histórias você já ouviu de alguém que comprou um imóvel... Muitas. Eu já passei por isso. De compra e venda, Eu e já o cara passei morreu, por isso. e o vendedor morreu. Eu já passei por isso. A pessoa não cumpriu a parte dele, não me entregou o bem, né? Por ela não ter condições de me entregar o bem, porque ela na verdade, ela não o possuía 100%, né? E eu não consegui reaver o meu dinheiro. Porque não houve um planejamento, não houve uma consultoria prévia com um profissional habilitado. Então, isso eu causei a mim mesmo um grande prejuízo. Por quê? Por errar na opção de compra, na documentação.
Sim. E nesses casos, então, uma procuração em causa própria resolve a situação. Porque na falta daquele vendedor e na objeção da família, dos herdeiros em realizar aquela obrigação da lavratura da escritura de compra e venda, a procuração em causa própria já está estabelecido ali que o comprador tem a possibilidade, tem a capacidade de fazer a escritura de compra e venda por meio da procuração de causa própria. Uhum. Acontece muito naquelas cidades em que existem os aforamentos, né? Os terrenos foreiros ali que foram doados pela diocese lá atrás, né? Isso aí é até um ponto importante para a gente tocar. O que acontece? Às vezes o comprador, né, detém apenas a posse e o imóvel ainda continua sob registro da diocese. E aí não se sabe quem que é quem, aonde buscar. Muitas vezes precisa fazer um uso capião e tem que ir até o bispado, para o bispado dar autorização. Esses casos é um caso que a procuração em causa própria serve para resolver o problema. Resolver esse problema muito rápido. Só fazendo um parênteses aqui, já que eu toquei nesse assunto, é um caso que está acontecendo aqui no escritório. Pessoal, quando forem, um alerta, tá? Quando forem fazer algum levantamento nos seus imóveis, verifiquem se os imóveis urbanos da cidade em que vocês o possuam tem a cobrança de foro e laudêmio pela igreja. Ah, sim. Algumas cidades do nosso entorno ainda tem e poucas pessoas sabem disso. E o que acontece? Toda transação desses imóveis ali ao redor da igreja é necessário o recolhimento do foro e do laudêmio. Isso é anual, a obrigação é anual. E aí a pessoa se depara com essa situação e assusta. Pô, mas faz 40 anos que eu tenho, nunca mexi, mas você também nunca pagou nada. Aí deixa lá para a diocese 10, 12 mil reais, dependendo do valor do imóvel. Algo que não estava contando, né? Uhum. Então, façam essa diligência nos seus imóveis e procurem saber como está a situação perante a diocese do local. Uhum. Parênteses fechados, seguimos aqui na procuração em causa própria. Muito bem. Por que a procuração em causa própria é, então, um cavalo de Troia? Porque é algo que vem milagrosamente cedido, né? Transferido, e quando se busca a sua efetividade, descobre que não é assim que funciona. Ou até funciona, mas vamos supor a estipulação em causa própria para a venda de uma propriedade de pai para filho. Esse pai vem a falecer, o filho vai lá no cartório feliz e contente e faz o registro da procuração em causa própria da propriedade para ele. Como que vai ficar o leão? Vai ficar com uma fome. Falei assim, daqui você não escapa, meu amigo. Vai ficar com fome. E olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema. Esse imóvel vai sair do nada da declaração do espólio, sem passar pelo inventário, que já é o problema. Vai entrar nos bens e direitos daquele filho. De que forma? Compra e venda. Entendi. Cadê o lastro financeiro da negociação? Não houve. Não houve. O que acontece? Omissão de receita, sonegação. Olha o tamanho... E eu imagino o seguinte, o leão assistindo a tudo isso, sabe quando aquele vai arrepiando o pelo, ficando fama, né, no lombo? A cena é exatamente essa. Exatamente. E fica aqui, pessoal, o alerta. Hoje a internet é uma ferramenta que não tem nem o que falar, estamos aqui nos comunicando através dela, né? Mas é preciso cuidado. Tomem cuidado, principalmente com esse assunto que hoje está muito à tona. Essa história de sucessão
quando é confrontada com a reforma tributária, tem muita groselha sendo falada por aí. E não é só na internet, não. Meios de comunicação consagrados semanalmente publicam notícias que não condizem com a realidade legislativa que estamos vivendo. Então, tomem cuidado, tomem cuidado. Esta semana eu fui procurado por 2 famílias que tiveram a predisposição para o planejamento, procuraram algo na internet e não se deram bem. E voltaram para o escritório. Uhum. Porque não adianta, não tem como vender ilusão. Eu digo que, assim, tem uma frase muito comum que não existe almoço grátis. Não existe, gente. Ele vai ter algum custo de alguma forma. E quando você fala, eu achei muito importante, muito, assim, o tema de hoje, o cavalo de Troia, né? Porque tudo que vem embrulhado num pacote muito especial e muito, assim... Cara, isso resolve todos os meus problemas, custo zero. Isso não existe. Não existe. Principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa que envolve tributos federais, municipais, estaduais e federais. Ninguém abre mão do seu tributo. Sim. Hoje a gente está vivendo um momento dentro do planejamento patrimonial que é o melhor deles. Antigamente se dizia que nos idos de 15, 16, né, eu já tinha aí 10 anos de advocacia, foi quando eu fiz o meu primeiro projeto de planejamento, tenho ele até hoje aqui como um troféu, né, e naquela época a gente não sabia o que ia, como ia ser tão difundido isso, porque era algo que a gente copiava de famílias muito abastadas, né? Uhum. E se resumia num CNPJ só que recebia os bens. Hoje a situação é totalmente diferente, né? Uhum. Hoje nós precisamos revisitar todos os projetos já feitos, já concretizados, para adaptação com a legislação vigente, com a legislação por vir. Né? Uhum. Principalmente a legislação tributária, a legislação civil que vai ser modificada, tirar esses vieses que vêm agregados aí aos escritórios de contabilidade, aos escritórios de advocacia que não são especializados no societário, no direito das sucessões, né, que a holding resolve. A holding é uma célula cofre que você deposita os bens, você não tem que pagar o ITBI, não tem que pagar o ganho de capital, não tem que pagar o ITCMD na doação das cotas. Não existe mais isso. Isso lá atrás, há 10 anos, era uma verdade, hoje não é mais. Hoje o fisco está olhando para isso, o fisco municipal, o fisco estadual, o fisco federal, as informações são coligadas, a junta comercial faz um pente fino nos contratos sociais que caem lá. Então tomem cuidado com o que estão vendendo sobre o planejamento patrimonial, principalmente a questão de honorários. Eu já falei, não é barato. Não, o planejamento não é barato. Ele custa caro, sim. Mas quando comparado aos meios tradicionais, ele gera uma economia de 70% a 80% para a família. Uhum. Só que não caia no golpe, que eu vou falar com todas as letras, que é um golpe de pagar R$10.000 para o escritório fazer o planejamento. Isso não existe, gente. Não existe. Não existe. Então, o cavalo de Troia é isso, né? É tudo que está vendido hoje sobre o assunto, né? E que a gente precisa ouvir várias vezes para identificar ali essas nuances negativas, né? E a procuração em causa própria, voltando ao nosso tema, ela sim é um instrumento válido, pode ser usado, mas em situações específicas. Uhum. Ela não serve como doação, ela não serve como compra e venda para finalidade de transferência de patrimônio. Não serve. Precisa sim ser bem estudado e como vai ser lavrada, para quem vai ser lavrado. Ela não volta atrás, esse mandato com a morte não se extingue.
Então é feito uma vez só, não tem como revogá-la após a morte. Então, olha a importância do planejamento, Thiago. É um problema que traz, é algo que traz um problema ainda para a família. Eu tenho amigos que estão aí há 12 anos resolvendo questão de inventário. Por quê? Por falta de conhecimento e de caírem em conversas tipo essa que você falou aí, conversas milagrosas. E não existe, como eu disse, almoço grátis. Tudo tem um preço. É isso mesmo, é isso mesmo. E é o que eu sempre digo, quando a gente trata do patrimônio, é o nosso suor que está ali envolvido, são os sonhos daquela família, isso é sagrado, né? Então o profissional precisa ter respeito, né, para com essa família, precisa ter um cuidado maior, até com o patrimônio próprio dele, né? Por ser de outra pessoa, a gente não sabe o que foi envolvido ali. Às vezes é um patrimônio que envolve gerações, Thiago. Com certeza. E a finalidade do trabalho do planejamento é fazer com que ele ainda se perpetue por gerações, né? E não vá se dilapidando com as próximas gerações na sucessão, né? Com o pagamento de encargos, de tributos, né? De procedimentos ali de inventário e tudo mais. Cláudio, por hoje, era isso que a gente tinha que falar, é mais um alerta, né? Entre todos os institutos aí que guarnecem o planejamento, eu repito, a procuração em causa própria pode ser usada sim, mas não com esse viés, ela não substitui nada, ela não substitui inventário, só para repetir, não substitui a holding, não substitui o testamento, não substitui a doação e a compra e venda. Ela serve para situações específicas, para transferência de obrigações. Tomem cuidado, se alguém já fez e ainda o vendedor, quem outorgou os poderes, ainda está em vida, revejam essas cláusulas e se tiverem alguma dúvida, revoguem a procuração enquanto é tempo, porque depois que morrer, não tem como mais. Não volta, esses poderes ficam lá e você cria problemas para a família. Entendi. Bom, tá aí. Eu acho que o recado de hoje foi muito claro, foi extremamente claro para você que está buscando fazer essa transição. Não existe almoço grátis, não existe milagres. Então, essa procuração em causa própria, ela existe sim, ela é viável sim, dentro de algumas circunstâncias. Nem todas. Ou seja, ela não é a solução mágica, no estalar de dedos você vai resolver todos os seus problemas. Muito pelo contrário. Você pode criar aí um problema que vai comprometer o patrimônio, talvez, de uma geração inteira. Tá bom? Fica esse alerta aí. Então, hoje, a coluna traz esse grande alerta. Não existe milagres. O cavalo de Troia, se bater a sua porta, recuse-o, agradeça e peça para ele seguir para outras pastagens. Thiago, muito obrigado, amigo. Eu que agradeço, Cláudio, mais uma vez a oportunidade. Obrigado, seguidores do canal. Fiquem com Deus. E um bom carnaval. Juízo nesse carnaval, pessoal. Um abraço. Cuidado com o cavalo de Troia. Um abraço, gente. Coluna Seguros Agrícolas e Planejamento Patrimonial, com Thiago Branzan.